Graça e paz, igreja, louvado seja o nome do nosso Senhor, nesse dia especial, domingo da ressurreição. Nós vamos ler aqui um trecho da palavra de Deus em Lucas, no capítulo 24. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Amém. Talvez, sem dúvida, um dos fatos mais destacados na vida de Jesus, em relação a qualquer outro que existiu, que tem existido, ou que mesmo vem existir, é esse. É o fato de que ele não está no lugar aonde o sepultaram. Logo já ao terceiro dia, ao chegarem lá as mulheres, acharam que o corpo dele tinha sido roubado, Em outro texto de João a gente vê isso. Mas esses varões aqui, com vestes resplandecentes, afirmaram: olha, ele não está aqui, mas não é porque roubaram o seu corpo, mas é porque ele está vivo, ele ressuscitou. Então isso assim é muito importante na história de Jesus, sempre afirmar, e fazer aquelas afirmações tão marcantes quanto de que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por ele, de afirmar que ele é o pão da vida, que ele tem a água viva, que ele é a luz do mundo. Tudo isso agora, está bem caracterizado nessa ressurreição. Por que que Jesus não continuou morto? A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Quando Jesus morreu, ele morreu porque ele carregou os nossos pecados. Os pecados, como diz a palavra, do mundo inteiro. Por isso, ele se sujeitou à morte, esvaziou da sua divindade, assumindo a forma de servo, de humano, e carregou sobre si os nossos pecados, e por isso ele morreu. Só que a morte não pôde segurá-lo. Por que a morte não pôde segurá-lo? Justamente porque ele não tinha pecado. E a morte veio para o pecador. Então ele não podia ficar lá. E aí o Espírito Santo o ressuscita, o traz de volta, num corpo já agora glorificado, num corpo eterno. E essa é assim uma grande e muito importante diferença em todos os outros que têm existido. As pessoas às vezes querem se apegar a outros homens que existiram no passado, ou porventura algum que possa vir, até mesmo a anjos ou divindades que acreditam ser divindades, mas nada se compara a isso, absolutamente nada se compara a isso. A Jesus, aquele que veio, se tornou humano, carne, esteve entre nós, conforme ele disse aqui, e que era necessário que ele fosse traído, entregue nas mãos dos pecadores, que fosse crucificado, mas que ia ressuscitar ao terceiro dia. Essa é a grande vitória, Por isso este é o domingo da ressurreição. Jesus passou essa última semana ali, em Jerusalém, e já na quinta-feira, na última ceia, ele foi
traído. Depois ele foi entregue, às autoridades dos judeus, que o julgaram, o condenaram, depois levaram, para as autoridades romanas, que o torturaram e também o condenaram, apesar de não terem achado nada contra ele, mas porque tinha que se cumprir o que estava escrito e o propósito dele. E a palavra de Deus diz que Jesus é o Cordeiro Pascal, é o Cordeiro da Páscoa, porque na Páscoa dos judeus, um cordeiro era sacrificado. E eles faziam isso todo ano para trazer à memória a primeira Páscoa que eles realizaram, que foi lá na saída do Egito, quando veio a última praga, que era a morte do primogênito. O anjo ia passar em cada casa, o anjo ia entrar, ia tirar a vida do primogênito, do filho mais velho daquela casa, exceto naquelas casas onde tivesse um sangue, nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro, que deveria ser sacrificado naquela noite, e o pai de família devia pegar aquele sangue e passar na porta da casa, para que o anjo, ao passar ali, vendo aquele sangue, passasse adiante, pulasse aquela casa. Então Deus poupou o povo de Israel, desde que o povo de Israel obedecesse a essa instrução de passar, sacrificar o cordeiro e passar o sangue ali na porta. E assim foi a primeira Páscoa. E os judeus receberam a ordem de continuar realizando essa Páscoa todos os anos para trazer à memória esse dia. E Jesus vem justamente morrer na Páscoa, porque ele era o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que ia ser sacrificado, que ia derramar o seu sangue, e o seu sangue ia perdoar o pecado das pessoas. Agora, precisa ter o sangue de Cristo na sua vida. Precisa crer nesse Jesus e clamar pelo sangue dele, para que, assim como o sangue salvou as casas lá do povo de Israel no Egito, possa salvar hoje aquele que crê. Então Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, que deu o seu sangue para que nossos pecados fossem perdoados e nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Por isso estamos aqui hoje, nesse domingo, trazendo à memória esse momento marcante hoje na vida da igreja, do povo de Deus. Então celebremos a vitória de Cristo sobre a morte, que foi o primeiro a ressuscitar, e termos juntos a esperança de que aquele que permanecer nele também vai ressuscitar na sua volta. Que a igreja fique na paz e na graça do nosso Senhor Jesus. Amém.